Bom, colegas, caros amigos, palavras companheiros, vamos começar mais um evento do USP Liberal. Agradeço a presença de todos vocês. Espero que vocês continuem vindo aos nossos eventos e aproveitem as nossas palestras. Curtam a nossa página no Facebook, vejam os nossos eventos. Deem sugestões também para a gente pela página. Fala longe? Por quê? Se não ficar ruim? Obrigado. Queria agradecer a presença do Joel, nosso querido professor aqui agora. Nos auxiliar nesse começo é muito importante. A gente sabe que o mais difícil de um grupo de estudos, principalmente aqui na USP, é sair da inércia, é continuar, ter um grupo consolidado. É muito bom ver várias pessoas aqui, o rosto novamente, quer dizer que são as pessoas que foram, gostaram e estão participando, estão chamando colegas. E, sem mais delongas, eu queria abrir o evento. Obrigado pela presença de todos. Obrigado, Joel. E é um prazer tê-lo aqui novamente como ex-aluno aqui da universidade. Obrigado. É isso aí. Valeu. Bom, é um prazer para mim estar aqui também. Eu, na minha vida de estudante, grupos de estudo assim autônomos foram uma parte essencial, tanto de questões econômicas, mas também na filosofia e outras áreas. Para quem não sabe, eu estudei aqui também, estudei do outro lado da rua, ali na FEFELESH. Fiz filosofia, depois fiz um mestrado na filosofia também. Mas estou aí nesse meio liberal, aí, ajudando pessoas a discutirem, a pensarem. Acho que mais importante até do que a posição política que a pessoa tem é a profundidade, é o interesse e a inteligência com qual ela entra nas discussões e participa aí da vida pública do Brasil. Então, acho que um grupo como esse é muito legal. Já me contaram que vocês leram aí os 6 lições do Mises nos primeiros encontros, um livro realmente, uma introdução muito boa ao que é um pensamento econômico liberal. O Mises ali dá aquelas posições de forma bastante sucinta e comunicando com a clareza que ele tem. Então, realmente é uma leitura que move a pessoa a querer descobrir mais, conhecer mais. E hoje eu estou aqui. Bom, para quem não sabe, meu nome é Joel Pinheiro. Eu, hoje em dia, eu trabalho aí num instituto que não é ligado diretamente a causas políticas, mas eu também escrevo semanalmente aí para a Folha. Quem quiser acompanhar minha coluna, às terças-feiras, hoje teve aí sobre a eleição na França. Então, estou sempre ligado a esses debates. Tá? Bom, mas o autor que a gente começa, então, com a minha fala, eu fui convidado para vir aqui para falar de um autor, que é o Frédéric Bastiat, que foi um autor francês, ligado à defesa do liberalismo na França do século XIX, ou seja, 200 anos antes de nós aqui. O que nós estamos fazendo lendo um cara que escreveu 200 anos atrás? Por que é relevante? Por que a gente não vai ler o que se escreve hoje em economia e vai ler alguém que escreveu há 200 anos atrás? Não é por acaso a gente lê o artigo de física de 200 anos? O que eu espero que a minha fala ajude um pouco a entender por que às vezes, em economia e outras ciências humanas, é sim relevante a gente também voltar aos autores mais clássicos, mais antigos. E eu queria trazer o Bastiat, mas com uma provocação. O Felipe, que me convidou para falar aqui, pediu para eu fazer uma provocação, alguma coisa, um tema que ligasse com a contemporaneidade, com o mundo atual. Então, eu escolhi Bastiat versus Trump. Trump, ao contrário do Bastiat, todo mundo conhece. Né? Eleito surpreendentemente aí nos Estados Unidos, perdi um bom dinheiro apostando na Hillary, eleição que mais me causou tristeza na história, mas chegou com uma série de características inesperadas para o debate público americano e para a política americana. Você tinha um partido republicano que acreditava que os seus candidatos, se quisessem ter alguma chance de mobilizar as bases, iam ter que ser estritamente liberais, defender livre mercado até as últimas consequências, com exceção da questão da imigração, mas em todo o resto defendendo posições ultraliberais na economia, e ao mesmo tempo super conservadores nos costumes, seguindo a moral cristã, ou evangélica, ou protestante do grosso da população americana e católica também. Então, que essas duas características eram essenciais para um candidato republicano que quisesse ter chances. Chegou o Trump, que não era nenhuma dessas duas coisas, e levou. Levou dos opositores dele dentro do Partido Republicano e levou depois nas eleições gerais. Ele disse que foi uma grande lavada, uma grande vitória. Mentira, ele perdeu na contagem de votos por quase 3 milhões, mas pelas regras do sistema eleitoral americano, que eram as regras que os dois se basearam, ele venceu. Então, ficou com uma vitória limpa e clara, surpreendendo a todos, surpreendendo, inclusive, os analistas e intelectuais do partido dele, que apostaram tanto tempo na estratégia contrária. Né? E ele se elegeu dizendo o quê? Qual a mensagem que ele trouxe acima de tudo? Em primeiro lugar, ele trouxe a força dele enquanto um suposto grande líder, uma pessoa que consegue get things done, fazer com que as coisas aconteçam, fazer acordos para
para levar adiante os interesses dele e, enquanto presidente, os interesses do povo americano, para fazer os Estados Unidos viver melhor e ter mais vantagens do que tinha no passado. Ele quer botar os Estados Unidos em primeiro lugar. Os Estados Unidos, no discurso dele, eu vou criticar isso aqui depois, mas no discurso dele, passou muito tempo servindo aos outros povos, doando dinheiro para países pobres, pagando por instituições internacionais e órgãos internacionais nos quais ele contribui muito mais do que os outros, participando de guerras para promover democracia em outros lugares do mundo, fazendo acordos de livre comércio que permitiam que outros países, como a China, vendessem produtos baratos dentro dos Estados Unidos, tirando supostamente empregos americanos, e permitindo a entrada de imigrantes que também vinham tirar empregos ou diminuir a renda dos cidadãos nativos, né? Em todas essas coisas, segundo o discurso do Trump, são jeitos que os Estados Unidos se colocavam em segundo ou não se colocavam em primeiro lugar. E ele veio ali para put America first e tornar a América, ou os Estados Unidos, grandes novamente. Ou seja, se opondo aos outros países do mundo, colocando os interesses dos Estados Unidos antes dos interesses dos outros países, que ele enxerga como estando profundamente opostos uns aos outros. Tá? E, acima de tudo, o que eu disse, ele chega como um líder forte, como uma pessoa de uma personalidade forte e alguém que supostamente é capaz de fazer as coisas acontecerem. Um homem prático, não um homem da teoria. Então, toda aquela doutrina liberal do Partido Republicano, de livre comércio e tudo, ele já jogou para escanteio, porque o que ele está dizendo é isso não funciona na prática, isso está tirando empregos americanos na prática. Eu vou fazer a política muitas vezes contrária, eu vou ser mais duro nas negociações, eu não vou abrir as fronteiras. Eu vou ser duro nas negociações e conseguir termos melhores com os outros países, porque isso sim está no interesse dos Estados Unidos. Aí sim a gente vai ter termos de troca melhor com o resto do mundo. Tá? Isso, em poucas palavras, uma parte, pelo menos, do apelo do Trump, esse apelo econômico, que levou até muitos trabalhadores brancos, industriais americanos, que votavam democrata muitas vezes no passado, levou eles a votarem republicano e deu em alguns estados aí cruciais a vitória dele, por pouco, mas deu, e fez com que ele levasse a presidência, portanto. Tá? Bom, quando a gente fala disso, quando a gente trata desse suposto rigor, dessa defesa intransigente que o Partido Republicano tinha do livre comércio, a gente entra numa longa tradição da história econômica, do que foi o desenvolvimento da ciência econômica e das principais brigas que os economistas lá atrás, há mais de 200 anos, na verdade, tinham desde aquela época e têm até hoje. Né? E aí sim a gente entra justamente no tema que vai ser tão caro e tão central na vida do Frédéric Bastiat, que é nosso tema aqui, que é nosso objeto aqui. Tá? O Bastiat viveu na primeira metade do século XIX na França, e foi, na vida dele, um defensor incansável justamente disso, que a política, não só americana, mas do mundo inteiro, da Europa também, nas Américas também, tem jogado fora, que é a defesa do livre comércio. Defendia a liberdade econômica dentro do país, mas o principal tema que o levou a escrever a maior quantidade de artigos foi justamente a defesa do livre comércio. E esse é que é interessante da gente ver. O tipo de discussão econômica que se tinha naquela época, 200 anos atrás, e o que tem hoje, mudou em muitos sentidos. As ferramentas que os economistas usam mudaram completamente. Vocês vão ler Bastiat, vocês não vão ver uma equação matemática ou uma regressão estatística nele. A discussão e a ciência era feita de outra maneira. Os termos, muitas vezes, eram diferentes. Muitos dos conceitos que a gente tem hoje em dia não existiam naquela época. Né? Mas o objeto, o tema, as principais posições em jogo eram basicamente as mesmas. Né? A gente vai ver, às vezes, argumentos um pouco menos refinados, porque não passaram por diversos passos que aconteceram desde então, mas a gente vai ver, de forma nua e crua, basicamente as mesmas posições. E o Bastiat, que não foi um grande, digamos, criador de novas doutrinas econômicas, não foi esse não foi um dos méritos dele, tem algum outro conceito que pode sim ser atribuído a ele, mas esse não foi o principal mérito dele, enquanto, digamos, alguém que pensou novas teorias, alguém que criou novos conceitos, mas ele foi, antes de tudo, alguém que soube, melhor do que ninguém, não só no século dele, mas muitas vezes melhor do que autores de hoje em dia também, expor as posições dele e defendê-las com uma clareza e com uma persuasão muito grande. Né? E as imagens e os jeitos que ele cria na hora de defender as posições dele, por exemplo, defendendo o livre comércio, se opondo a uma barreira alfandegária, ou se opondo a uma política de geração de empregos dentro da França via gastos públicos, algo que o Trump também quer fazer nos Estados Unidos, não sei com que orçamento, mas disse que quer fazer. Ao defender todas essas coisas, ele criou imagens, criou histórias e criou argumentos que estão com a gente até hoje, e algumas expressões que ficaram no debate econômico e político até hoje. Então, é um intelecto de uma força muito grande, muito perspicaz, com bastante
inteligência nos seus textos e que a leitura dele, embora sejam textos de 200 anos atrás, iluminam e clareiam para nós conceitos e posições que estão em jogo hoje. Não é que você não vai tirar nenhuma posição política sua ou econômica sua diretamente de um texto dele. Até pode, mas muita coisa aconteceu desde então, muitas outras coisas surgiram, né? Mas o que você vai ter lá é um outline, já um desenho básico das posições e uma defesa bastante persuasiva dos elementos fundamentais da visão de mundo liberal, que era a visão que ele defendia. Tá? Bom, a biografia dele rapidinho, porque acho que ela importa também um pouco no que foi a carreira dele. Ele nasceu em 1801 e morreu em 1850, ou seja, 49 anos de idade, morreu cedo de tuberculose. Ficou toda a carreira dele se deu na França, era filho de empresários, mas nunca, e órfão, também viveu com os avós, mas nunca tocou muitos negócios, tinha um interesse por política, e lendo, na pequena cidade de interior em que ele vivia, lendo jornais e o que se falava acerca da Inglaterra, porque a França e a Inglaterra sempre tiveram uma rivalidade muito grande, embora a história moderna guerreie um pouco entre si, depois pelo menos de Napoleão, mas mesmo assim preservaram uma rivalidade muito grande. E lendo aquilo, ele percebeu que os jornais tratavam as questões em discussão na Inglaterra de uma forma totalmente... omitiam muitas informações cruciais. No afã de só criticar a Inglaterra, de pintar a Inglaterra numa luz ruim, ou criar rivalidades, omitiram o fato que ele descobriu, lendo jornais ingleses, de que a discussão sobre o livre comércio estava correndo a todo vapor na Inglaterra, e na França se falava muito pouco dela. E ao ler, principalmente, autores ingleses, ele se convenceu da superioridade dos argumentos liberais e se tornou um grande defensor daquela causa dentro do seu país. A produção propriamente econômica dele, de artigos econômicos e discursos e tudo, começa em 44, ou seja, 6 anos antes dele morrer, no fim da vida dele. Mas foi uma produção bastante intensa e nos últimos 2 anos de vida dele, assim, muito rica. A França também era um país que passou por muitas revoluções. Todos nós estudamos a Revolução Francesa de 89, lá, que derrubou a monarquia, mas ao longo do século XIX foram diversas revoluções também, e o Bastiat participou ativamente da Revolução de 1848, 2 anos antes da morte dele. Depois da derrota de Napoleão, lá atrás, no começo do século XIX, a monarquia foi restaurada, você teve reis franceses de novo, mas o rei Luís Filipe foi deposto em 48 e criou-se uma nova Assembleia Nacional Republicana para fundar uma nova república na França, e o Bastiat foi eleito e participou dessa Assembleia. Nessa Assembleia, as pessoas se sentavam mais à direita ou mais à esquerda, conforme o posicionamento delas. Foi daí que vem o nosso direita e esquerda, qual é o lugar que aquela posição se sentava nos debates da Assembleia Republicana Francesa. E vocês devem imaginar qual o lado que o Bastiat sentava. Isso mesmo, vocês devem ter lido. Porque a gente hoje em dia associa a posição liberal muito mais à direita, mas na época não. Na época era uma posição que ele se sentia mais confortável na esquerda do que na direita. Tá? Por um lado, ele estava rodeado e sentando junto de um monte de socialistas, e a grande parte dos debates e discussões dele é contra o socialismo. Mas, por outro lado, ele via que ali você tinha um interesse em manter uma França republicana e manter direitos individuais, ou direitos do cidadão, e uma série de garantias que ele associava muito mais à esquerda do que à direita conservadora, monarquista, ou que queria um Estado mais forte, inclusive, nessas prerrogativas mais básicas dos cidadãos. Tá? Então, ele sentava-se à esquerda, e foi aí que ele começou a parte mais rica da carreira dele, nesses últimos 2 anos já de participação ativa na política francesa. Tá? Ele enfrentou diversos adversários aí nos debates dele. Socialistas, um dos principais oponentes, embora não fossem ainda marxistas, como a gente associa sempre hoje, o marxismo não era uma força relevante ali, estava muito no começo ainda, Marx estava escrevendo, mas socialistas de diversas correntes francesas que existiam na época, mercantilistas que defendiam essa ideia de que o bom é o país sempre exportar mais e importar o menos possível, nacionalistas que achavam, assim como os americanos que votaram no Trump hoje, que a França tem que vir antes e, portanto, tem que cortar relações comerciais com o resto do mundo, e uma série de outras posições. E o que ele dizia, eu defendo a ideia mais simples de todas, a França já tentou tanta coisa, mas não tentou essa ainda, que é o sistema de liberdade. Eu defendo a liberdade, e essa é a toada e o valor básico dos escritos dele, tanto dos escritos mais econômicos, quanto dos escritos um pouco mais filosóficos ou legais e políticos que ele escreveu também. Tá? Como eu disse, os termos do debate mudaram muito, mas as posições não mudaram tanto assim. Tá? Então, os textos do Bastiat nessa discussão econômica, até hoje em dia, guardam uma força que é um
espaço excelente para qualquer pessoa que está procurando entender melhor a economia e para um economista, para ver como a ciência dele é mais do que apenas o que se faz hoje em dia, como o conhecimento econômico estava dado ali muito antes dos modelos matemáticos e das regressões estatísticas, por exemplo. Tá? Bom, vamos entrar em alguns principais temas deles e a forma como ele tratou. O primeiro assunto que ele mais discutiu na sua vida foi o protecionismo econômico. A França tem que se fechar ao comércio internacional, tem que aumentar as barreiras alfandegárias, porque assim a gente promove os empregos aqui dentro. Se a gente libera o comércio, então vamos comprar lã da Inglaterra, vamos comprar grãos de outros países, e a nossa agricultura, e a nossa produção, como é que fica? E uma série de artigos do Bastiat tratam desse tema, mas um especial que eu queria trazer aqui, talvez vocês já tenham visto, e talvez vocês leiam aí futuramente, que é a petição dos fazedores de vela. Ele leva o argumento protecionista ao seu extremo. Tá? Porque o argumento protecionista é qual? Olha, o estrangeiro produz muito mais barato e vende produtos aqui dentro muito mais baratos. Vai tirar nossos empregos. Isso é ruim, porque ele está vendendo produtos, a gente não vai mais produzir essas coisas aqui. Então, Bastiat leva isso um passo além, leva essa mesma lógica para um passo além. Tá, mas vamos pensar então que esse país estrangeiro não está apenas vendendo mais barato. Vamos pensar que ele está vendendo o seu produto de graça para a gente. E que, portanto, vai arruinar totalmente a nossa indústria. Existe algum exemplo disso no mundo? De produção realmente de outro país? Talvez não, mas existe um exemplo natural que a gente jamais considera. Veja como a luz é importante na nossa vida. Quando escurece à noite, o quanto da nossa indústria não é justamente para produzir lampiões e velas para iluminar nossas casas e construções à noite. Mas durante o dia, com o sol, a gente não precisa disso. Basta botar um furo na parede da sua casa, uma janela, que você está iluminado, e não precisa daqueles serviços. Ora, a gente não pensa nesses termos, mas se a gente olhar direito, o que está acontecendo aí é uma invasão, uma inundação do produto estrangeiro, à luz do sol, que não é produzida na França, dentro do nosso território francês, a gente recebe aquilo de graça, não paga nada, e a gente só não acha que sofre com isso porque a gente não pensou o que aconteceria se a gente parasse com esse entrada da luz do sol. Imagina se a gente fosse forçado a fechar todas as janelas da França. Todas as casas agora vão ser tapadas as janelas. Como aumentaria, na verdade, dobraria a nossa demanda por velas, por lampiões e por todas as coisas, materiais e objetos que a gente precisa para se iluminar. Ora, portanto, já que a gente também quer encarecer a entrada de grãos do exterior, por exemplo, por que não também impedir a entrada de luz do exterior? Quem sabe quem controla o sol? Talvez seja, inclusive, uma maquinação dos ingleses, até para arruinar a indústria francesa aqui. Não sabemos. Mas o fato é que se a gente começar a fechar, botar tábua nas nossas janelas, pronto, a indústria ganha muito com isso. Olha como os fazedores de vela vão ganhar muito com isso. E o artigo dele é isso. É imaginar uma petição dos produtores de vela franceses dizendo, olha, pedimos ao Estado que ordene o bloqueio, o fechamento de todas as janelas durante o dia, porque da situação que está sendo ruinoso para a nossa indústria, a gente vai aumentar muito mais a nossa demanda, vai gerar empregos, vai fazer a economia girar muito mais. Esse é o argumento. E qual que é o furo desse argumento? Não é verdade o que ele está dizendo? Não iria realmente gerar muito mais empregos? Alguém? Exatamente. Ao forçar isso, você de fato ia gerar empregos na indústria de fazer velas. Isso não tem a menor dúvida. As pessoas iam gastar mais com velas, porque iam precisar se iluminar 24 horas por dia. Agora, ao gastar mais com as velas, vão necessariamente gastar menos com outras coisas, ou poupar menos. E, portanto, todo o capital que está indo para a indústria de velas, inclusive para contratar mais funcionários, vai estar deixando de ir para todas aquelas finalidades que ele iria se as pessoas não tivessem que comprar tantas velas. O que você está fazendo ao bloquear, ao vedar as janelas da França, e, portanto, o que você está fazendo ao subir as barreiras do comércio francês, é aumentar as dificuldades do povo, aumentar a escassez da população, dificultar o acesso a bens e serviços. E a população vai ter que mobilizar capital, vai ter que mobilizar bens e serviços e trabalho para produzir aquilo. Ao facilitar o acesso, ao permitir que as janelas se abram, ao permitir que o comércio flua entre os países, o resultado é o oposto. Você tem uma maior abundância de bens e serviços, a população pode comprar com menos recursos aquilo que ela precisa e pode, portanto, destinar capital e trabalho para produzir coisas que não estaria produzindo, caso não tivesse essa entrada maior, essa abundância maior. Toda a argumentação do Bastiat corre nesse sentido. Um outro, agora numa situação interna da França, um outro texto, um pequeno livro clássico dele, Aquilo que é Visto e Aquilo que Não é Visto, trata do mesmo problema. Olha, o bom economista, ele vê os efeitos visíveis que qualquer política causa, mas ele sabe também pensar em todos aqueles efeitos não visíveis, tudo aquilo que não vai acontecer por causa daquela política.
Então, qual que é o raciocínio normal dos homens de negócio da França ou da população francesa em geral? Está um menino brincando com uma bola, quebra uma vidraça numa casa. Qual o pensamento deles? Ah, que pena, quebrou a vidraça. Mas logo chega ali um homem de negócios, algum economista desses piores, segundo ele, e diz, mas peraí, olha que bom que ele quebrou a vidraça da casa, porque se não quebrasse a vidraça, a economia fica parada. Agora que quebrou, vai gerar demanda pelo vidraceiro, ele vai contratar mais pessoas, a economia vai girar, ele vai consumir mais e toda a economia ganha. Isso é o que é visto, de fato, tudo isso acontece. O vidraceiro aumenta a sua demanda. O que não se vê é a demanda que não vai acontecer dos outros serviços que vão deixar de ser comprados. Então, o dono daquela casa, se a janela tivesse intacta, talvez comprasse um livro. Agora que a janela quebrou, ele vai gastar o dinheiro para consertar a janela. O mesmo sistema econômico. Em um caso, você vai ter uma janela e um livro, e no outro, no qual você teve que consertar a janela, você vai ter apenas aquela janela consertada de novo. A quantidade total de bens caiu. O trabalho total utilizado, o capital utilizado foi o mesmo. Mudou a finalidade para o qual ele foi usado. E grande parte dos argumentos econômicos equivocados que defendem o protecionismo, defendem medidas de criar empregos dentro do país, partem dessa incapacidade de perceber tudo aquilo que não é visto. Tudo aquilo que não acontece quando a gente faz uma medida dessas. E ele dá muitos exemplos. Ele dá também o exemplo do exército dentro da França. Olha, a gente tem que aumentar nosso investimento no exército para gerar empregos e tudo mais. Ele diz, olha, peraí, vamos distinguir as coisas. Se você me disser que o exército é importante para a segurança nacional, que a França vai entrar em guerra, que a gente vai precisar disso para sobreviver, pode ser, não tenho nada a contestar aí, esse não é o ponto. Agora, se o seu argumento é que esse investimento traz um ganho econômico além desse, de que o exército vai gerar a economia, de que vai aumentar a demanda, não, isso é falso. Você está apenas mudando a direção do seu investimento. E, no caso, mudando daquilo que as pessoas escolheriam comprar com o dinheiro delas, para satisfazer suas demandas, para algo que uma nova produção que você, da cabeça do governante, está inventando e está achando que é o melhor para o país. Então, no fundo, todo o trabalho dele enquanto economista era esse. Mostrar, deixar claro para as pessoas, com uma retórica mais afiada possível, tudo aquilo que não se vê, todos os efeitos que a gente não verifica empiricamente de uma medida. Mas percebendo isso, esses efeitos tanto de longo prazo como aqueles que não acontecem, é isso que distingue um bom economista de um ruim. Aqui ele estava antecipando, quem aqui já estudou um pouquinho de economia já viu o conceito de custo de oportunidade, que é tudo aquilo que o valor daquilo que você deixa de fazer, e que não existe, portanto, e que para muita gente não existe. Mas ele é totalmente real e tem que ser levado em conta na sua ação. O custo de um vidro sendo consertado é o livro que ele deixou de comprar. E por deixar de comprar nunca existiu, mas nem por isso esse custo é menos real. Esse era o mote básico do Bastiat enquanto economista, enquanto um participante dos debates econômicos. E ele recicla e reformula esse argumento, com variações, claro, para várias questões da economia da França. Para o uso de máquinas na indústria, é o mesmo raciocínio, as máquinas que poupam trabalho e que, portanto, supostamente gerariam desemprego, a gente sabe que não geram. A gente teve 2 séculos aí de constante mecanização da produção e nem por isso o desemprego aumenta com uma consequência disso. Mas lá atrás, mesmo antes de ter qualquer dado sobre o assunto, com esse tipo de argumento ele já podia mostrar por que não ia aumentar o desemprego. O desemprego líquido. É claro que aquela indústria que usou uma máquina contrata menos gente. Mas agora o capital, agora aquilo está mais barato, o capital vai poder ir para outros lugares, contratar o emprego em outros ramos que antes nem teriam sido feitos. Então, por uma série de questões, ele usa esse tipo de argumentação, e ele já enfrentava o mesmo tipo de objeção que posições mais liberais enfrentam hoje em dia, de dizer, olha, tudo bem, isso é uma linda teoria, mas a prática não é essa. A prática de quem está no mundo dos negócios vê muito bem que o que acontece é justamente o contrário. Se você gasta mais aqui, você gera empregos aqui. Ao que o Bastiat responde, é óbvio, isso é o que você está vendo, gera mais empregos aí, não no líquido, porque deixa de gerar em uma série de ramos que a gente nem sabe quais são. E ao longo do tempo, a gente de fato verifica isso na prática também. A economia se mecaniza, o livre comércio aumenta, e de fato o livre comércio aumentou ao longo do século XIX, e nem por isso o desemprego foi gerado, muito pelo contrário. Você teve o maior aumento da qualidade de vida da população, de tudo que já se teve, e o desemprego continua baixíssimo. Mas tem uma outra questão também. Ele diz, olha, as pessoas escolhem viver de uma certa maneira. As pessoas escolhem, se você não impedir, elas vão sim comprar de outros países. Isso é a prática. E ela funciona, as pessoas vivem melhor ao fazer isso. Se elas não estivessem vivendo melhor, elas não estariam escolhendo isso. Essa é a prática real da economia. O que você, que supostamente defende a prática, está fazendo, você está usando uma teoria incompleta, mutilada, uma teoria ruim,
E que você chama isso de prática, mas isso não é a prática. A prática das pessoas sem interferência é justamente fazer o que eu estou propondo, o comércio beneficiando as pessoas. Você está escondendo a sua teoria atrás de uma retórica que afirma ser prática, mas não é prática. É uma teoria tanto quanto a teoria liberal. Acontece que é uma má teoria e, por isso, não pode se defender enquanto tal. Só que o Bastiat não era apenas um escritor sobre temas econômicos. Na verdade, vocês vão ler A Lei, que é o livro que vocês vão ler agora, um livro bem curtinho, e vocês vão ver que aí o argumento econômico não toma o primeiro lugar dele. Né? Ele era também alguém que tinha muitas ideias sobre filosofia política e sobre ética. Né? E a lei trata justamente da organização social da humanidade. Deixa eu tirar qualquer ilusão. Bastiat não foi um dos grandes filósofos políticos da história da humanidade. Mas, mesmo assim, a posição dele também nesses temas tem muito valor, porque ele retrata com bastante persuasão e bastante clareza e dá argumentos muitas vezes engenhosos para uma série de posições. Posições que às vezes a gente pode até discordar. Tá? Como é que ele começa o tratamento dele? Ele diz, olha, os homens têm, o indivíduo enquanto tal, tem certos direitos, à propriedade, ao fruto do seu trabalho, e a viver, e a se expressar, e a se relacionar com os outros. Isso ele tem. A gente tem que tentar zelar e garantir que esses direitos sejam respeitados. Porque os indivíduos, por si só, não vão querer respeitar os direitos uns dos outros. Ele pode escolher, ele pode produzir para gerar valor, ou ele pode roubar dos outros. Se roubar for mais fácil, o que ele vai fazer? Roubar. A gente precisa fazer com que roubar não seja, portanto, a opção mais barata, não seja a opção mais fácil. Por isso, a gente precisa, sim, de um Estado e precisa organizar a sociedade dessa maneira, precisa de uma lei estatal que garanta punições para violações dos direitos naturais dos indivíduos. Essa é a função que ele dá ao Estado. Ele defendia o Estado nesses termos. Bom, essa defesa parte de uma ideia de direitos naturais, por exemplo. Uma ideia que eu, pessoalmente, não partilho e que também, hoje em dia, não é uma coisa assim tão forte, embora certas escolas ainda sigam essa ideia. Pode ser criticada de diversas maneiras. Agora, ele oferece, sim, uma defesa bastante inteligente e bastante bem resolvida retoricamente disso. E mostra as contradições nas quais caem oponentes dele que também falavam em direitos humanos, ou direitos naturais, mas que violavam esses direitos direto. Porque ele diz, olha, a lei serve para isso, serve para garantir os direitos naturais dos indivíduos. E permitindo, portanto, que os indivíduos vivam melhor e vivam em liberdade, no máximo a liberdade possível, que é compatível com a liberdade igual dos outros. Mas a lei, em geral, não é usada dessa forma. No mundo inteiro, a gente vê a lei sendo usada para o oposto disso, o oposto da proteção dos direitos. A lei sendo usada e o Estado sendo usado para a violação dos direitos das pessoas. Porque um grupo quer algo para si e usa o Estado e usa a lei para tirar aquilo dos outros. É assim que a lei é usada, na grande maior parte dos casos. E ele vai pegando, inclusive na história da França e na história do pensamento político ocidental, mostrando que praticamente todo o pensamento político violava esse que ele considerava um princípio tão simples. Esse princípio da liberdade dos direitos individuais naturais. E diz, olha, todos os pensadores, desde a antiguidade, os pensadores da antiguidade, como eram fantásticos, como eram excelentes, e defendiam um Estado bastante, nos termos de hoje, totalitário, com controle total sobre a vida da sociedade. Porque eles viam o governante, o soberano, como alguém que, um artista, e a população como uma massa para ele fazer sua obra de arte ali. Essa era a concepção básica do poder e do Estado que eles tinham. Os antigos pensaram assim, mas isso não quer dizer que nós, hoje em dia, precisamos pensar assim. Hoje em dia, a gente descobriu a importância da liberdade individual. E a gente sabe que a população não é uma massa inerte, que fica esperando um governante que venha moldá-la a seu bel prazer. A população corre atrás do que ela quer. Os indivíduos humanos correm atrás do que eles querem e buscam viver melhor. A gente precisa ter um sistema que garanta que eles façam uma escolha que respeite os direitos uns dos outros, e não mais do que isso. Mas, em todo lado, o Estado virou o oposto disso. O Estado é aquela instituição pela qual todas as pessoas buscam viver umas às custas das outras. É isso que virou o Estado para ele, e é isso que virou o Estado, inclusive na França, que, segundo ele, teve um papel aí de difundir essas ideias de direitos naturais das pessoas, a Revolução teve esse papel, mas, por outro lado, pela concepção totalmente equivocada da sociedade, do ser humano e do papel do Estado, hoje em dia tem sido o país que talvez mais viole os direitos dos cidadãos, dos indivíduos. Né? Por quê? Porque os socialistas partilham dessa visão também. Os socialistas acham que o governo tem que tratar a população como algo que não é desprovida de direitos e desprovida de qualquer iniciativa e má. A população deixada por conta própria é egoísta e vai agir de forma a destruir uns aos outros. O governante não, o governante é bom. Bom, porque se a população é má e o governante sai dessa própria população, o que vai fazer com que ele e todas as pessoas que dominam aquela população sejam melhores do que a população? Muito pelo contrário, se a população é má
e você dá a uma parte deles as ferramentas para expoliar o restante da população, provavelmente esses são seus piores de todos, esses são seus maiores violadores de todos. Ele não tem uma posição fácil, porque é uma posição que ele defende ao mesmo tempo a necessidade do poder estatal, mas também acha que ele quase sempre está sendo pervertido e mal utilizado e abusado. E o que ele tenta defender contra socialistas, contra democratas, esse é outro ponto que talvez não pegue tão bem hoje em dia, mas ele não defendia o sufrágio universal, não defendia o voto de todos, ele achava que... Porque o mecanismo da democracia é esse, né? Todo mundo votando para garantir para si, puxasse um cabo de guerra de todos contra todos. Ele queria um governo que fizesse pouca coisa, que fosse pouco importante saber quem que está no governo, e fosse pouco importante definir o que o governo faz. Tá? Então, isso que ele defende, essa é a filosofia política básica dele, e é uma filosofia política que inspirou muitas pessoas na época dele, e continua inspirando até hoje, a buscar justamente a mesma coisa que ele buscava. Olha, um governo que busque expandir a esfera da liberdade individual. Tá? E ele tem também uma outra obra que eu acho bastante interessante, tá? Que trata aí mais agora do ponto de vista ético, e vai a fundo nos valores que estão em jogo, e estão em jogo, inclusive, hoje em dia, no nosso debate político-econômico contemporâneo, estão em jogo hoje em dia, quando Donald Trump chega com um certo tipo de discurso na Casa Branca, tá? E outros políticos em outros lugares do mundo. Tá? No primeiro passo, a gente vê as críticas econômicas que o Bastiat faria às políticas do Trump. Olha, gerar empregos com gastos do governo, isso não gera emprego, isso muda o emprego de lugar. Barreiras comerciais gerando riqueza, elas não geram riqueza, elas diminuem a riqueza da população. Esses são argumentos econômicos. Mas existe um argumento que vai mais fundo, um argumento de cunho ético. Tá? E ele trata disso principalmente nessa obra dele, que ele deixou basicamente acabada, mas não tinha sido plenamente editada para publicação ainda, que era o Harmonias Econômicas, em que ele dá aí sim a visão de mundo dele básica. Uma visão que é o seguinte: qual que é o papel do economista? Por que é importante uma ciência econômica? E ele dá um exemplo e isso mostra essa relevância. Ele diz, olha, veja que fato curioso, a gente nem para se perguntar isso, mas um estudante qualquer aqui na França, aqui em Paris, que sai de casa e anda pelas ruas de manhã cedo, existe todo um sistema ao redor dele preparado para atender todas as necessidades que ele terá ao longo do dia dele. Existe pão para ele comprar na padaria, existem roupas, existe uma rua, existe iluminação na rua. Agora, não tem ninguém que planejou esse sistema. E nenhum dos outros habitantes da população está pensando naquele estudante ou qualquer outro participante daquele sistema quando eles produzem, quando eles trocam entre si, enquanto eles fazem a economia girar. Então, como é que isso acontece? Como é que é possível que a produção se coordene tão bem para os desejos e necessidades dos indivíduos, sendo que não tem ninguém organizando e planejando aquilo? E o que ele vai dizer, olha, é justamente, esse é o papel do economista, elucidar isso, ele elucida isso entendendo como funciona o sistema de preços, como funciona oferta e demanda, e mostrando isso, mostrando esse processo de causa e efeito que leva dos interesses e desejos dos indivíduos até um sistema produtivo inteiro e super complexo, no qual as partes não se conhecem, e que mesmo assim satisfazem as demandas umas das outras, sem ter que ficar pensando no que as outras querem, apenas buscando o lucro, apenas buscando o seu interesse nesse sistema. Esse é o papel do economista. Agora, se você vê a vida, se você vê o mundo desse jeito, você estava sujeito naquela época e está hoje em dia a uma crítica moral bastante direta, que é o seguinte: tá bom, então você está me dizendo que o bom mesmo é a pessoa ser egoísta, que o bom mesmo é ela pensar em si apenas e que isso vai fazer o sistema bom? Então o seu sistema, no fundo, é erigir a imoralidade, o egoísmo, o vício como a maior virtude? E ele tenta justamente mostrar que é o oposto disso, na verdade. Tá? Dizem os críticos dele, olha, você bota essa moral, que é a moral do cada um por si, acima do nosso código moral, que é muito superior, que é um por todos e todos por um. O lema de socialistas franceses aí da época. Né? Não é dos Três Mosqueteiros, não. E talvez um ou outro argumento técnico de eficiência econômica, vá lá, talvez você até possa ter razão, mas você quer realmente um país de verdadeiros psicopatas em que cada um só pensa em si, do que uma nação fraterna, uma nação em que as pessoas pensam umas nas outras? Como é que você vai trocar uma coisa pela outra? Como é que você propõe isso? Como é que você não vê a inferioridade moral, ética daquilo que você está propondo? Tá? E ele questiona isso, ele diz, olha, peraí. Vamos ser bastante claro aí. Primeiro, vamos olhar o que está por trás desse cada um por si que eu proponho. Não é o egoísmo desenfreado da pessoa que nunca pensa em mais ninguém, pensa em si mesmo. A gente sabe que a pessoa
ama várias pessoas, tem amigos, tem familiares, pensa nos filhos, se sacrifica por aqueles que ela ama. Isso são coisas excelentes. O que a economia está tratando é um passo além. Porque sim, pelos seus filhos talvez você sacrifique, pelos seus amigos, pelos seus parentes, você faz coisas porque você os ama. Mas com o grosso da sociedade, não. Com a grande maior parte da sociedade, você tem uma relação impessoal. Você nem sabe quais são os interesses e desejos deles direito. Com eles, para lidar com eles, você não precisa ter esse amor ao próximo, que no fundo nem existe, nem é possível que exista dessa forma tão intensa sobre todos. Você se pauta pelas demandas mínimas da justiça, sim, você não vai roubar, você não vai matar ninguém, mas além disso, você daí se preocupa com o seu próprio autointeresse, é claro. E ao fazer isso, e esse é a maravilha, ao fazer isso, ao usar essa ética do cada um por si, você está também fazendo aquilo que o um por todos diz. Você está pensando em si, mas as suas ações nesse sistema produzem um efeito que é bom para todos. É cada um por si, gera, dadas as leis do mercado, as leis da propriedade, dado que existe essa garantia, porque se não existir daí sim, daí o cada um por si é o roubo de todos contra todos, mas dado que isso existe, dado que existe a propriedade, e ela é preservada, existe a liberdade para usá-la, o cada um por si gera o um por todos, porque ele gera o benefício de todos. E você tem, nessa ordem da propriedade, interesses harmônicos entre as partes. Os interesses caminham juntos. Né? É do interesse de todas as pessoas manter essa ordem que produz riqueza para todas. E, portanto, você pode até competir, eventualmente, ou ter um interesse que seja momentaneamente oposto ao de uma outra pessoa. Mas todos se beneficiam e todos estão melhores, graças a ela. Porque se eles parassem de seguir essa regra, estariam todos na mais profunda miséria, tirando uns dos outros. Então, você tem uma harmonia dos interesses econômicos dentro da sua sociedade e também entre os países. Os países, quando trocam, não é que um ganha e o outro perde. Quem vende manufatura ganha e quem vende bens pouco elaborados, matérias-primas perde. Esse é um argumento que eu ouvia na minha escola aqui no Brasil e que já existia na época dele, que ele refuta também. Não todos ganham nessas trocas, todos vivem melhores. Existe uma harmonia profunda nos interesses econômicos de toda a humanidade. Essa é a posição básica. E o que está por trás do lema oposto, então? O um por todos e todos por um. Bom, ele diz, na verdade, isso aí você está meio que repetindo, mas um por todos diz mais ou menos a mesma coisa que todos por um. Vamos pegar um por todos. É possível, é razoável acreditar que algum indivíduo vai agir tendo em vista todos e não a si mesmo? E não estou falando dos filhos, ou da mulher, ou dos amigos. Estou falando a massa de pessoas que ele nem conhece, nem sabe o nome. Será que um cara vai dedicar horas e horas de serviço dele para servir à humanidade dessa forma abstrata? A natureza humana não funciona assim. A natureza humana não é essa. E dele invoca até dos Estados Unidos, não é salvar os pobres e oprimidos do mundo. Do presidente americano não é salvar os pobres e oprimidos do mundo. Não é abrir nossas portas para os miseráveis entrarem aqui e destruírem nosso padrão de vida. Não é lutar guerras para promover democracia no resto do mundo, porque nós somos bons samaritanos. Não é nada disso. O nosso dever, o nosso principal compromisso é com nós mesmos. Eu defendo os nossos interesses. Esse foi o discurso que venceu. Agora também por uma direita que, rejeitando essa suposta ética do altruísmo, cai num erro oposto, que é um egoísmo burro, um egoísmo de curto prazo, um egoísmo míope, que coloca a si mesmo em oposição aos demais e destrói relações de benefício mútuo, destrói a harmonia econômica, e mais do que econômica, cultural, social e humana, que existe, ou que pelo menos pode existir, entre os diversos povos da humanidade. Então, por isso que eu considero que, embora tenha escrito 200 anos atrás, fazendo um tipo de ciência econômica que é muito diferente do que a gente lê hoje em dia, o Bastiat continua relevante, pelo que ele tem a dizer sobre políticas que ainda são discutidas. Será que a gente tem que ter barreira comercial ou não? Não só nos Estados Unidos, né? Não só no Trump, aqui no Brasil essa discussão existe também. O Brasil é o país no qual essa ideia de liberar o comércio jamais vingou, e que agora, talvez, pela primeira vez na história, de forma mais consistente, a gente fosse se abrir mais. Infelizmente, o resto do mundo parece que agora já não quer. Então, a gente perdeu esse barco. Mas é um debate que existe aqui. E ele trata de questões econômicas que existem no mundo inteiro hoje, mas também de questões políticas e questões éticas que continuam tão relevantes quanto eram lá, quanto eram na antiguidade e quanto serão para sempre. E é isso aí. Abrir para perguntas? Por favor. Alguém tem uma pergunta? Grande, Léo. Quebra o gelo. João, eu queria entender melhor o seu otimismo em relação a essa reversão de como se vê no Brasil o protecionismo
pessoalmente, acho que eu tenho uma opinião um pouco diferente. Acho que lá para o final da primeira década dos anos 2000, na virada, assim, eu tive a sensação que estava melhorando, mas não sei se é o meu círculo de amizades, os veículos de comunicação que eu observo, mas acho que, por exemplo, a questão da importação de café no ano passado, no final do ano passado, começo desse ano, acho que foi bem ilustrativa nesse sentido. Gerou quase um consenso dentro do meio político partidário de que a gente precisaria proteger o café brasileiro, que seria inadmissível um país como o Brasil, de dimensões continentais, com terras abundantes, importar café de outro país, né? Queria entender melhor como que você vê essa eu estou pensando mais especificamente no governo Temer que está aqui. Tá? Eu estou pensando num governo que, de fato, é impopular, nesse sentido, não tem grande apoio popular e nem apoio político nas bases do Congresso. Quer dizer, o tem, mas para tê-lo precisa de se sacrificar de maneiras vergonhosas e está totalmente imiscuído na política, velha política corrupta que a gente conhece do Brasil, mas que, na sua equipe econômica, botou um time aí de pessoas que não dá para pensar em algo muito melhor do que isso, seja qual for o governo que venha. Né? E sim, esse time está fazendo reformas e está adotando um ponto de vista liberal, inclusive, ainda não aconteceu de fato, mas inclusive com ideias de liberalização, inclusive do comércio internacional, e que são muito positivas. Tá? O Brasil passou por ciclos assim nos anos 90, por exemplo, com a FHC. No final dos anos 90, início dos 2000, tivemos a discussão da ALCA, e que infelizmente não foi para frente, e o Brasil perdeu aquela enorme oportunidade que teve de se integrar mais às cadeias globais de valor, coisa que todos os países do mundo fizeram e ganharam muito. O Brasil não fez. Agora, tem gente com capacidade de fazer algo que quer fazer isso, gostaria de fazer isso. Se vai conseguir ou não é outra história. Que o Trump ele teve muito voto no interior, a Le Pen teve muito voto junto aos produtores rurais. Então, como é que seria, enfim, qual que seria o equilíbrio aí de um liberal frente a essa questão toda da globalização e como uma empresa grande deveria tratar os seus stakeholders? Você acha que ele deveria ter alguma preocupação social nesse sentido? Eu acho que o discurso deve é muito complicado, assim. Acho que dificilmente você tem que criar um sistema em que os incentivos levem aquilo, assim. Dizer que a empresa deve ter uma preocupação social. Acho que às vezes tem, né? Mas não é algo que não é algo que a gente consiga impor ou implementar de alguma maneira mais consistente. Mas eu discordo um pouco do seu diagnóstico ali, tá? De que o que aconteceu foi um crescimento das empresas amassando pequenos produtores locais nos Estados Unidos. O que eu acho que se viu foi, por um lado, sim, um setor que provavelmente não será muito grande nos Estados Unidos, que é o setor agrário. Talvez perde um pouco de trabalho, sim, quando os Estados Unidos importa outros bens de produção. Não porque as empresas têm esse poder de barganha, mas porque isso é produzido de forma mais eficiente em outros lugares. Né? E trabalhadores industriais também, que também têm uma dificuldade um pouco maior de ver perspectivas de vida se a China está produzindo com um trabalho que ganha muito menos o mesmo produto que eles. Tá? Essas pessoas tenderam a votar no Trump. Não é uma relação... não se depende aqui... Os processos econômicos, eles não dependem tanto dessa microfísica, esse micropoder, dessa negociação entre as partes do sistema econômico. Tá? O que esse poder determina é, digamos, num mercado de trabalho no mercado de trabalho em que uma empresa tem um grande poder de contratar muitos trabalhadores. Para um trabalhador que está trabalhando numa empresa, ele tem que estar ganhando mais do que ele poderia ganhar em outros lugares. Tá? Ele tem um mínimo que ele parte. A empresa gostaria de pagar o mínimo possível para ele. Nisso se traça aqui um mínimo e um máximo no qual o trabalho vai poder acontecer. Essa negociação entre as partes, essa força de barganha entre as partes, determina em que ponto dessa banda a remuneração do trabalhador vai estar. Tá? Mas ela não muda, no longo prazo, a remuneração e o ganho do trabalho num país, tá? Ou o grau de emprego num país. Tá? O que muda isso, aí sim, é a possibilidade de criar valor e a eficiência daquele sistema econômico e também o nível de tecnologia daquele sistema econômico para fazer o trabalho ser o mais produtivo possível. Tá? Se uma empresa está lucrando muito com o trabalhador, está explorando ele demais, então tem todo o incentivo para uma nova empresa surgir ou chegar e contratar ele também e comprar dele, daquele fornecedor também, pagando um pouquinho a mais, já que a margem de lucro é tão grande, você não tem impedimento nenhum disso. O sistema de mercado dá os incentivos ou cria a situação na qual essas relações, às vezes desiguais de poder, são, ao longo do tempo, compensadas. Tá? Então, os Estados Unidos estava envolvido em muito comércio exterior, sim. Recebe bens mais baratos da China? Recebe. Isso tira empregos? Tira. O desemprego americano estava em alta? Não.
O desemprego até oscilou aí por causa da crise, mas já tinha caído até para níveis pré-crise. Ou seja, existe mais uma percepção de que a economia está numa situação muito perigosa do que uma realidade disso. Qual que é a realidade? Por que a percepção está em desacordo com a realidade? Porque não é a percepção de todos. Porque é a percepção de grupos que foram muito relevantes nessa eleição. Grupos mais velhos de trabalhadores que sabem que dificilmente vão conseguir se realocar e que querem mais segurança econômica. E não há nada de errado em querer mais segurança econômica. O erro está quando você parte disso para dizer todas as pessoas nos Estados Unidos estão com mais dificuldade de conseguir emprego, ou o desemprego nos Estados Unidos vai aumentar, ou a remuneração dos Estados Unidos não vai mais subir. E, pelo contrário, você tem uma realocação do emprego. O filho desse operário, em geral branco, que votou no Trump, não vai trabalhar na fábrica que o pai dele trabalhou. Ele já vai se formar tendo em vista outros ramos econômicos que puderam surgir justamente pela liberação de capital que foi possível de ir para outros setores. Serviços, tecnologia, ciência, ou o que for. Você tem aí uma transição que pode ter seus perdedores e que pode ser relevante, sim, que o governo tenha um papel de aliviar ou de diminuir as perdas para os grupos que saem perdendo nisso aí. Mas essa ideia de que o país inteiro vai ganhar barrando esse processo, impedindo que esse processo econômico, que gera maior criação de valor, possa ocorrer, é um grande equívoco, uma grande falácia econômica, que é justamente o que que é justamente o tema das discussões sobre livre comércio desde que elas começaram a ocorrer lá no século XVIII. Tá? O mais relevante não é a relação particular de uma empresa, se ela tem ou não responsabilidade social com os seus stakeholders. Isso pode fazer sentido para ela. Às vezes uma empresa tem fornecedores que confiam nela e criam uma certa relação, isso pode fazer sentido. Ou outra pode achar que não, que o caminho é realmente pagar o mínimo possível. Existem diferentes estratégias possíveis. E o mesmo setor, o mesmo mercado convivem muitas diferentes estratégias. E a gente tem muita razão de dizer, olha, a empresa que pensa mais em responsabilidade social é muito boa, sim, eu quero valorizar mais essa empresa, porque eu, como consumidor, também valorizo isso. Tá? Mas não é isso que determina o rumo do sistema econômico ao longo do tempo. Daí são forças que não estão na mão do gestor de uma empresa. Que o gestor de uma empresa também tem que lidar com esses processos, e não criá-los. Tá? Porque os incentivos em jogo não são dados por eles, não são dados por ele. Tinha pensado em uns exemplos aqui do Brasil, inclusive, que eu acho que podem ter um pouco a ver com isso. Né? Você pega, por exemplo, a Ambev. Né? Há 20 anos atrás, você tinha muitas empresas de cerveja. Então, por exemplo, se você tinha, na hora de pagar um fornecedor, a Ambev pagava, por exemplo, em 30 dias. Hoje em dia, ela demora 6 meses para pagar o fornecedor dela. Uhum. Ao mesmo tempo, na hora de cobrar do bar, ela cobrava... É imediato. Hoje ela cobra imediato. Talvez há 20 anos atrás ela cobrasse em 15 dias. Uhum. Entendeu? Entregava a mercadoria e esperava 15 dias para pagar. E isso é um exemplo. Né? Então você teve a globalização, não só a questão do comércio... Calma, você falou do lado do produtor. Do lado do consumidor, qual foi o efeito no mercado de cervejas? Não, do lado do consumidor, o produto, obviamente, é mais barato. E, portanto, ao economizar ali... Ele vai gastar em outros setores. E ter mais dinheiro, mais capital fluindo para outras áreas, você tem o crescimento das outras áreas. Esse é o cerne do argumento, digamos. Sim, mas o que eu digo assim, quer dizer, então assim... Isso é uma coisa que é da globalização, não só do comércio internacional, mas é justamente das telecomunicações, da tecnologia que permite uma empresa se integrar de tal forma como é a Ambev. Hoje em dia você tem 2 ou 3 cervejarias no mundo e ponto. Né? E você pega, por exemplo, o setor de carne. Há 15 anos atrás, aí teve a mão do governo aí, né? Mas há 15 anos atrás você tinha um monte de frigoríficos. Hoje em dia, metade da carne brasileira é da Friboi. No mundo inteiro, o maior frigorífico é uma empresa só. Então, quer dizer, a margem do produtor de carne caiu exponencialmente, quebrou um monte de pequenos frigoríficos. Isso gera o desemprego líquido aumentou por isso? Essa é a pergunta. Não, gera um descontentamento... A renda do trabalho geral caiu por isso? Não. Esse é o grande... Mas gera um descontentamento nesses setores econômicos. Perfeito. Esses setores vão acabar indo apoiar práticas populistas. O cara que vende lúpulo, o cara que vende carne, vai acabar sendo a base eleitoral desses políticos populistas. Na Le Pen, a gente vê que claramente é pequeno empresário lá. O Brexit também, eram pequenos empresários que queriam aquele negócio, né? Então, eu acho que existe assim, quer dizer, essas práticas empresariais podem levar à ascensão de políticos populistas. Não, perfeito, mas então vamos diferenciar 2 coisas.
Uma coisa é você dizer que essa economia mais livre, que gera empresas que crescem, tudo bem. Uma coisa é você dizer que ela gera um empobrecimento da população, e isso leva a políticas populistas. Outra é você dizer que ela gera um empobrecimento de alguns setores produtivos, que vão ter menos oferta de trabalho ali neles, e que eles, se mobilizando, podem fazer mais barulho do que uma população difusa que não reconhece bem os benefícios. Concordo, é verdade. Isso não quer dizer que, portanto, elas sejam piores para a população, para a economia em geral. E não são melhores. Geram mais benefício para os consumidores, que são o resultado final, a finalidade última aí de todo o processo produtivo. Como o grande desafio liberal daí é político nesse sentido, quer dizer, como é que então você, percebendo isso, percebendo essa desigualdade, percebendo que um pequeno grupo com um malefício concentrado faz mais barulho e tem mais poder do que um grupo difuso, que não se conhece e que tem benefícios pequenos, mas que somam muito maiores do que o malefício daquele, como é que você entra no jogo democrático para fazer com que esses interesses mais gerais se preponderem sobre os interesses mais específicos dos grupos organizados? É uma boa pergunta. Um caminho é ir criando novos grupos e criando mobilizações em torno de outras ideias e tentando ver até que ponto você consegue criar forças que se oponham àquela desses produtores unidos. Tá? E quando você tem um sistema que saturou um pouco, por exemplo, uma discussão um pouco análoga a essa sobre a aposentadoria que está acontecendo, né, que diferenças de homens e mulheres e como tem que dar um desconto, um tempo menor para as mulheres porque elas trabalham em casa e tudo mais. E o Henrique Meirelles disse algo que para mim foi na mosca, assim, né? Pô, peraí, se você for pensar em pequenos benefícios ou pequenas injustiças, você vai ter, argumento para favorecer todo mundo que você quiser. Mas você está criando uma situação na qual, por tentar favorecer todo mundo, está todo mundo pior. Está todo mundo quebrado. Homens e mulheres. E se você quiser dar um benefício previdenciário para os transexuais, porque sofrem preconceito, portanto tem que trabalhar mais, porque no trabalho deles é mais difícil e tudo mais, ou também para 1 milhão de outras classes, você vai estar pensando nos pequenos ganhos delas e gerando um custo e uma perda enorme para o sistema. E uma hora, esses pequenos ganhos, esses pequenos aparentes ganhos vão se somando, essa perda vai se acumulando, e fica claro para todo mundo, cara, peraí, não faz mais sentido pensar dessa forma tão setorial assim. Pensar da forma setorial, voltando para os termos que a gente usou aqui, é usar da lei como um cabinho de guerra em que você tira dos outros o que você quer para si. E se todo mundo fizer isso, ninguém estiver produzindo, todo mundo vai para baixo. Pelo bem do nosso país, pelo bem da nossa sociedade como um todo, vamos olhar para países que resolveram um pouco melhor essa situação, que se preocuparam um pouco com os benefícios, muitas vezes justos, eu não estou dizendo que são injustos, ou que o produtor está errado, nada disso, mas que em vez de ficar garantindo pequenos benefícios para diversos grupos, pensaram em fazer um sistema mais eficiente e mais livre, um sistema no qual a geração de valor fosse recompensada, em que os consumidores pudessem de fato comprar mais com menos. Qual foi o resultado que esses países tiveram ao longo do tempo? Muito melhor que o Brasil. Tá? Então, quer dizer, não estou dizendo que a amarração política disso talvez não seja fácil, talvez dependa de um certo nível de instrução, ou no mínimo de conseguir mudar os termos em que o debate político se dá. Mas quando o debate consegue dar esse passo atrás e olhar e pensar, peraí, olha a maluquice do sistema brasileiro tributário, 1 milhão de coisas que, para garantir diversos pequenos benefícios, cria um monstro que prejudica a todos, inclusive aqueles beneficiados. É claro que mudar isso é difícil, mas acho que a população vai aos poucos, depois de tomar tanto tapa na cara, vai percebendo que talvez pensar só no seu, só em um dado grupo, não seja o melhor jeito de conduzir a discussão política no país. A gente vai ter que, em algum momento, tentar olhar mais para o todo, para o sistema, ou pelo menos morrer tentando. Vou mudar para Miami, mas eu vou morrer tentando. Alguma outra pergunta? Boa noite. No começo da palestra, você disse que o Bastiat é um defensor dos direitos naturais e disse que você mesmo não é um adepto muito grande dos direitos naturais. Eu nunca vi uma crítica muito consistente, principalmente porque geralmente ela vem da esquerda, dos direitos naturais, então eu queria ouvir um pouco sobre um lado contrário. Tá bom. Ok. Porque eu não sei nem se ele usa a expressão direitos naturais, mas o que eu quero dizer com isso, que a lei, que vocês lerão aí, ele começa dizendo que, olha, o homem tem esses certos direitos, a sua vida, a sua produção e tudo, anteriores ao Estado, e que o papel do Estado, portanto, é garanti-los e nada mais. Tá? Nesse sentido, ele está afirmando aí uma prerrogativa ética, uma prerrogativa de uma esfera que a gente tem que respeitar nos indivíduos e que o Estado é legítimo ou ilegítimo conforme ele faça isso ou não. Isso é um jeito de pensar na economia.
existe toda uma outra tradição liberal que vai para um caminho diferente. Que, olha, direitos naturais, será que isso existe mesmo? Você me pergunta qual a boa refutação. Eu acho que, por um lado, a gente pode pensar em refutações, mas por outro, qual que é o bom argumento a favor de direitos naturais, sabe? Que eles fazem algum sentido, que é legal ter liberdade de expressão, é legal, é bom ter liberdade de expressão, é bom poder ser dono do seu trabalho, é bom ser dono do seu trabalho. Mas de onde você tira, portanto, que existe algum tipo de imperativo objetivo no mundo que é absolutamente obrigatório que você respeite a propriedade da pessoa que mora ao seu lado? De onde saiu isso? Sabe? De onde saiu essa ideia de que existem direitos de qualquer tipo? O homem é um animal como qualquer outro. Entre os leões existe direito. O homem pode pensar sua ação, restringir sua ação de diversas maneiras. Agora, por que ele vai escolher essa? Se eu posso dizer, que direito, meu amigo? Aqui é a lei da selva, você tem o que eu quero, eu vou pegar para mim. Quem vai dizer que eu não tenho esse direito? Deus? A razão universal? Cadê? Onde eles estão falando essas coisas? Não, talvez nada disso exista. Como é que você sai disso? Ou você pode tentar convencer essa pessoa por algum argumento. Eu não conheço alguma formulação tão convincente assim, estou pensando em duas, basicamente, a de Locke, clássica lá atrás, e versões modernas dela, como a do Hoppe, aqui no século XX, XXI. Como é que você vai convencer a pessoa de que essas coisas existem? Sabe? Ou convencer alguém que não quer aceitar aquilo. Ou que pensa em termos radicalmente diferentes. Ou que vê o homem como radicalmente diferente. Uma coisa é você dizer que ele existe, eu acredito piamente nele. Outra coisa é você também ser capaz de convencer o seu interlocutor, as outras pessoas, de que ele existe e que ele deva ser respeitado. Outro caminho, outra tradição liberal, chamada ou utilitarista, ou consequencialista, ou o que quer que seja, que eu também acho que tem falhas, mas diz o seguinte, olha, peraí, para de pensar em termos de direitos, aí ninguém vai se mover pelos seus direitos. Os pobres estão morrendo, você vai falar do seu direito, óbvio que se você tiver que salvar os pobres, você vai ter que salvar os pobres, ponto final. E se você não quiser, eles vão vir com arados e com espadas na sua casa e vão tirar de você. Então, se cuida e pensa no que você vai fazer com eles. Então, vamos parar de pensar em direitos e vamos pensar qual que é um tipo de sistema que as pessoas vão viver melhor. Qual é um tipo de sistema de organização política em que as pessoas vão ter mais acesso àquilo que elas querem para viver bem. Óbvio, elas vão ter que se restringir de alguma maneira. Mas não porque existe um direito anterior ao Estado, anterior à organização humana, anterior à sociedade humana, dizendo que elas devem se restringir. Isso é uma religião, isso é religião. Se você quiser acreditar nisso, ok. Mas você não precisa acreditar nisso. O que eles vão, se eles quiserem, é entender racionalmente que ao se restringir dessa maneira, ao todos se restringirem dessa maneira, todos saem ganhando. Tá? É claro que ainda tem um porém aí. Tudo bem, o indivíduo pode entender que se todos restringirem, todos saem ganhando, mas dado que todos se restringem, por que eu, pessoalmente, tenho que me restringir também? Essa é uma outra questão já mais complexa. Mas é que eu acho que é o argumento dos direitos naturais. Primeiro, eu acho que ele cai em geral, ele cai em algumas fraquezas. Quem disse que ao misturar seu trabalho com um dado pedaço de propriedade no mundo, ele se torna seu e não do outro? A gente até pode ter um instinto de considerar as coisas assim, a gente tem essa tendência, de considero que aquilo é meu e as pessoas vão se sentir indignadas se eu for tirar de alguém aquilo que ele fez, isso é verdade. Mas essas tendências naturais, psicológicas ou biológicas humanas também não dizem o que é certo e errado, o que pode e o que não pode. A gente tem tendências que às vezes é melhor ignorar. A minha tendência, quando eu vejo um cara sendo escroto, é ir lá e matar ele, mas essa tendência eu não devo seguir, não é porque é uma tendência biológica, psicológica minha que eu tenho que seguir. Ou minha tendência psicológica é a contrária, eu ver um pobre e dizer, não, tem que tirar daquele e dar para aquele, porque ele é pobre, ele está passando necessidade, ele precisa mais. Você não precisa de um carro, ele precisa. Essa é outra tendência psicológica que a gente tem. Nada disso determina se é se aquilo é objetivamente, absolutamente certo ou errado do ponto de vista ético, do ponto de vista moral. Então, de onde se tirou que misturar trabalho com algo gere uma propriedade? Pode até gerar efeitos ruins isso também. Olha, se eu preservar a floresta ali do lado de casa, eu não trabalhei nela, né? Então ela não é de ninguém. Agora, se o cara foi lá e cortou tudo e vendeu a árvore, ele virou o dono, porque ele misturou o trabalho dele, aquele pedaço de natureza que ninguém tinha se apropriado. Bom, então está dado aí um incentivo para todo mundo destruir tudo, né? Porque tudo que você não mexer não é de ninguém, e o que você destrói ou mexe vira seu. Você vê que, por trás dessa concepção, você pode ter incentivos aí totalmente, gera incentivos, às vezes, totalmente questionáveis. Tá? Então, eu não vejo uma formulação tão forte, uma formulação que eu vejo e diga, olha, realmente, esse argumento aqui me convenceu de que eu devo respeitar os direitos, que existem direitos anteriores às nossas formulações. Não. O homem, criando o Estado, numa sociedade organizada, no meio do mato, você sozinho, não existe direito de ninguém. Você pode seguir a sua consciência ou não, se você tiver uma consciência ou não, tem gente que não tem, não vai seguir, ponto final. Numa sociedade organizada,
as pessoas podem discutir e dizer, olha, a gente considera sim que seja importante garantir uma esfera de liberdades individuais para as pessoas. Não porque seja um direito divino, natural, inviolável, absoluto, que existe independente do Estado. Mesmo porque a existência ou não disso é irrelevante para o que as pessoas de fato vão fazer. Mas porque a gente considera que aquilo é um bem, e que a gente quer uma sociedade que tenha mais daquilo para as pessoas. Porque nós não somos psicopatas se queremos matar todo mundo. A gente gosta que outras pessoas vivam bem também. Esse é um raciocínio mais consequencialista. Como é que é o tipo de sociedade que vai garantir isso? Tá? Os direitos, às vezes, podem gerar situações, como, na verdade, os defensores mais radicais dos direitos naturais geram situações que eles próprios admitem. Sim, pode ser socialmente péssimo, mas eu não estou nem aí, é meu direito. Então, sei lá, a discussão de direitos de propriedade intelectual, por exemplo, podem gerar muito pobreza, muito sofrimento. Claro, alguns vão dizer, não, mas o direito de propriedade intelectual não existe. Outros vão dizer, não, ele existe. Do ponto de vista objetivo, absoluto das coisas, é quase uma discussão meio metafísica, né, religiosa, saber se ele existe ou não existe esse direito. Mas você pode, numa sociedade, definir, olha, calma aí, a gente quer que, por um lado, quem produz um livro, quem escreve um livro novo, tenha algum benefício, mas a gente quer também que os leitores possam ter acesso àquilo eventualmente, porque não é porque uma pessoa escreveu um livro uma vez que o tataraneto dele tem que estar vivendo de graça até hoje, né? Então, a gente pode formular, daí, sem se considerar tanto a suposta realidade objetiva da coisa, formular o que a gente considera que leve ao melhor resultado. Então, essa é a abordagem que eu tenho, que eu acho que acaba fazendo mais sentido. Ela também tem problemas. Quando o utilitarista fala de comparar, vamos gerar mais utilidade aqui ou menos ali, ele está, no fundo, usando um jogo retórico também, porque não tem como medir nada disso, né? Então, a gente está também sempre usando muito mais retórica, muito mais imagens, muito mais sentimentos do que argumentos filosóficos racionais, objetivos de fato, né? Mas ainda assim, dado que esse campo dos valores fica um pouco a cargo das emoções e das imagens e da retórica, a gente pode usar a nossa razão daí sim para criar uma sociedade que se aproxime mais dessa visão do bem que a gente tem. Eu acho ela muito relevante. É que eu também acredito que, em última análise, mas daí é uma posição filosófica minha, vocês não precisam acreditar nisso, concordar comigo. Mas eu acredito que, em última análise, a discussão sobre ética, embora muito relevante, porque todos nós somos também seres éticos, se queremos muitas vezes fazer o certo, e que ficamos indignados quando alguém age de forma que a gente considera injusta contra nós, mas que, em última análise, quando a gente leva até as últimas consequências, todas as posições éticas que querem ser assim objetivas, absolutas, ou vão ou ser contraditórias, ou vão exigir da gente coisas que a gente próprio considera totalmente absurdo. Então, que no fundo ele não... É uma criação humana também, né? Algo que flui da mente humana e que talvez não se adeque totalmente à realidade dos fatos. Nem por isso tem que ser irrelevante. Quem disse que a gente só pode viver de acordo com regras plenamente racionais e objetivas? A gente vive se a gente fosse se despir de tudo que não é puramente racional e objetivo, a gente voltaria para a existência mais carnal e animal e material possível, porque todo o resto depende de algum tipo de fantasia. Mas nós vivemos nesse meio termo entre a fantasia e a realidade material. Então, argumentos éticos continuam fazendo sentido. A filosofia moral continua fazendo sentido, mas talvez ela não possa nos dar a resposta que a gente espera que ela possa dar. E se a gente não acredita também numa religião, e eu, no caso, não acredito, então a gente está num mundo em que talvez as respostas não existam para a gente encontrar. Resta a nós criar aquelas que mais se adequam ao nosso modo de ver as coisas. Isso aí dá até um monte de... Dá para fazer um debate inteiro sobre isso aí do direito natural. Pois é uma questão muito interessante. Aqui vocês vão ter algum material para debater também, que ele vai dar e que vão levantar questões de... A gente fica indignado, se o Estado rouba, tira uma casa que era de uma velhinha para construir uma rua, a gente fica indignado, e com razão, talvez, e fere o nosso instinto, a nossa visão das coisas, não é instinto não, mas nossa visão das coisas, do que é certo e do que é errado. Mas isso não quer dizer que essa visão esteja, então, assentada numa rocha sólida de objetividade, racionalidade, ou verdade absoluta, tá? Talvez não esteja. João, então, você comentou durante a sua palestra aí que você via dois custos, né? Como se fosse a pessoa tem o custo dela empreender, a ação empreendedora, ou o custo dela roubar. E que por diversas razões o valor desse custo, não precisa nem ser contabilizado, ele muda muito, né? Por exemplo, a filosofia liberal, ela pode até aumentar o custo do roubo, porque as pessoas vão se sentir mais ofendidas de existir uma instituição para de fato fazer isso e vão tentar negar um pouco o Estado, e a ação empreendedora para facilitar, né, diminuir o custo, fazer mais fácil as pessoas de fato
produzirem, trocarem. Qual que você acha que seria assim o caminho que a gente está atendendo? Seria um caminho de subir o custo do roubo ou, de fato, diminuir bastante o custo do empreendedorismo? Uma boa pergunta, é uma maneira interessante de ver as coisas, mas acho que ambas são necessárias, né? Em geral, os pontos que maximizam uma das variáveis não são o ótimo global, né? Então, talvez a gente tenha que buscar algum equilíbrio aí. Acho que certamente você tem que aumentar o custo, sim, de quem quer roubar, de quem quer ferir a vida alheia, reagir de maneiras destrutivas à ordem social. Mas, claro, isso não dá tudo. Um Estado apenas repressor do crime e que vai investir cada vez mais nisso, um Estado, em última análise, policial, que rouba totalmente sua liberdade individual só para impedir que você, na segurança da sua casa, acesse um site de alguma maneira, você vai roubar alguém, ele tem que te vigiar então, o tempo inteiro. Isso é péssimo. Ao mesmo tempo, sem isso, num Estado totalmente livre, em que cada um vamos bolar soluções para o problema da criminalidade, nós vamos criar, que é legal também. Mas o problema da criminalidade estará ali, sério. Como existem áreas do mundo que não tem Estado, em que você só sai na rua à noite se você tiver uma escolta sua. Não é legal também. Então, porque eu sinto que muita gente faz as ações delas porque pegando dinheiro público para fazer alguma coisa é muito, às vezes, mais fácil do que você ter acesso a um certo dinheiro privado. E aí, quando você acaba aumentando esse custo, como o custo empreendedor da outra pessoa é muito alto também, ela sente que ela saiu perdendo, né? Porque ela queria fazer alguma coisa e agora ela não consegue, porque o custo dela era alto. Como você acha que seria uma boa maneira de diminuir esse custo empreendedor? Mas peraí, você está falando ligado à segurança pública ou você está falando tudo? Tudo? Ligado à ação, por exemplo. Se eu quero construir uma escola, eu posso tentar motivar um monte de gente a, de fato, investir nesse meu negócio, ou eu posso tentar ir no BNDES para conseguir um financiamento. E aí isso aí mexe nesses custos. Não, mas veja, o BNDES não diminui o seu custo enquanto empreendedor, pelo contrário, ele diminui até seu custo enquanto empreendedor da escola, porque dado que você consiga vender sua ideia ali, digamos assim. Ele distorce para quem vai o capital, mas ele não, para alguns ele facilita muito. Vários negócios não existiriam se não fosse um empréstimo mais subsidiado ali. Mas, digamos, o Estado, por exemplo, ao construir escolas públicas gratuitas, faz com que a população tenha acesso a um ensino gratuito e, portanto, quem vai construir uma escola não vai ser gratuito, porque a pessoa não tem dinheiro do pagador de impostos no bolso dela, vai ter que cobrar aquilo. Quem vai querer estudar numa escola que cobre para ensinar quando tem escola gratuita do lado? Isso dificulta a vida do empreendedor nesse setor, por exemplo. Ele vai ter que oferecer uma educação, portanto, que tenha vantagens tais que a pessoa pague, porque ela sabe, olha, aqui, por exemplo, meu filho vai aprender melhor. Ou talvez, o que acontece muitas vezes, infelizmente, porque a gente sabe que no Brasil, tem muita escola privada que não é tão melhor assim que escola pública, não. Mas botando meu filho nessa escola, eu vou mostrar que eu sou rico e que eu tô melhor de vida, eu estou subindo na vida. Isso já é uma coisa legal. De fato, cria-se, é um trade-off necessário que se cria. Ao mesmo tempo, a gente sabe que, digamos, existe uma escolha social que diz, olha, mas a gente considera importante bastante que todas as pessoas tenham acesso a uma educação básica. Então, se a gente deixasse puramente nas mãos do mercado, talvez muita gente não tivesse acesso, dado que muita gente parte de um patamar muito, muito baixo. E daí você tem que pensar em soluções para isso. O Bastiat era contra o ensino público também. Ele defendia só realmente na segurança, e um amigo dele ali, o Gustavo de Molinari, foi o primeiro a dizer, não, mesmo na segurança você tem que ter competição, não sei o quê. Mas é um trade-off que existe. Eu não acho que é tão simples de resolver, de fato, é pior para quem quer empreender na área de educação, a existência do ensino público. Isso quer dizer que o ensino público necessariamente não devesse existir? Daí eu já não penso tão assim. Claro, você pode pensar em outros jeitos do ensino público existir. Você pode pensar em outras soluções. Em vez de uma escola gerenciada pelo Estado, uma escola gerenciada, por exemplo, por um grupo educacional que já se sabe que em outras escolas privadas tem resultados de ponta, também vão gerenciar essa escola aqui, que é pública, que os alunos não pagam, mas vai ser gerenciada de forma profissional por quem já é líder do mercado, por exemplo. Os Estados Unidos têm muitas experiências muito positivas disso. Você pode tentar fomentar mais concorrência entre as escolas, com o sistema de vale educacional, em que a pessoa tem um dinheiro que ela pode gastar na educação. O Estado dá o dinheiro, não dá a educação direto, e ela escolhe. E daí, tanto as escolas públicas quanto as privadas competem por essa demanda dos alunos aí, porque ambas podem receber esse dinheiro do Estado, em última análise. Qual talvez tivesse que ser o papel do Estado, na minha opinião, né, na educação, aí, porque a gente levantou esse exemplo específico, mas garantir. É um fim socialmente importante para a gente que as pessoas na nossa sociedade tenham um mínimo de educação, saibam ler e escrever, saibam fazer conta, tudo é relevante. Eu estou disposto a dizer que sim, não tenho problema nenhum, não acho que é nossa, que intromissão insuportável na minha liberdade individual. Não, acho beleza. Então vamos fazer que o Estado garanta o acesso de todas as pessoas
que ele garanta que quem está recebendo essas escolas privadas estão atendendo aos requisitos de educação mínima. Então, um Estado que controle não pelo processo, mas pelos resultados, e que fala, olha, ao fim, em alguns momentos estratégicos da sua carreira, do seu ensino, como já existe, o Estado brasileiro já faz diversas avaliações do ensino. Né? Até o último problema social, que é, será que é preciso um Estado? Será que o Estado precisa existir? Será que é possível a vida humana sem uma autoridade? É outra questão, daí já entra no campo da filosofia mesmo, mas que também é relevante. Então, no fundo, é isso. É que eu estou propondo para vocês discussões que nunca chegam num ponto absoluto final, talvez, mas que talvez seja o que a realidade nos oferece. E aí, mais uma? Pode fazer? Pode fazer. Sempre me pede para tentar garantir que a gente se mantenha razoavelmente preso aos assuntos, caso contrário a gente acaba discutindo desde aborto até... Voltemos ao Bastiat. Não existia... Não, mas eu queria voltar à questão do comércio exterior, que eu acho que, para mim, tenho dúvidas a respeito. Né? Na verdade, eu não tenho dúvidas. Temo ser radical demais em relação a esse ponto. Queria saber a sua opinião. Acho que acordos multilaterais de redução de barreiras comerciais são muito bem-vindos. Acordos bilaterais são excelentes também. Mas o que você acha de políticas unilaterais de redução de tarifas? Você é a favor... Seria favorável, por exemplo, a redução imediata de a extinção do imposto de importação por parte do Brasil? Eu seria favorável. E tem economistas até bastante respeitados no Brasil que também são favoráveis a esse tipo de medida. Porque no acordo multilateral, no bilateral, você está sempre pensando nessas pequenas perdas e ganhos, né, que beneficiam certos grupos aqui, você não quer prejudicar demais um grupo que pode dar problema, até faz seu sentido. Mas demora tanto para chegar o dia em que você consiga negociar tudo, que talvez seja melhor, olha, abre de vez e faça com que os contrapesos e as compensações ocorram dentro do seu Estado. Eu não estou dizendo que você vai abrir de vez e deixar os fabricantes de calçados do interior de São Paulo totalmente na mão, amanhã eles acordam no jornal sabendo que liberou o setor, acabou o emprego, acabou tudo. O desemprego líquido não cresceria nem nesse caso, tá? Porque as coisas migram, mas o período de migração para muita gente seria bastante sofrido. Tá? E eu não faço questão de deixar essas pessoas ao léu, não. Podemos fazer políticas para ajudar, inclusive, amenizar os custos dessa transição. Mas elas não podem vir às custas de barrar quais os grandes ganhos que o comércio pode ter. E nesse ponto, e daí eu estou com os liberais lá do século XIX também, não. Vamos fazer a abertura unilateral, sim. A dificuldade, claro, é vender esse peixe aí. Então, talvez o que a gente acabe fazendo seja sempre a coisa multilateral ou bilateral. Mas o unilateral, se possível também, porque se tiver um cara bem intencionado lá, dá para fazer, o Congresso pode barrar? Não pode barrar? Então, vamos lá. Alguém que não queira se reeleger, né? No fundo, o Temer é ideal para isso, que ele não quer se reeleger, aparentemente, tá com gente boa ali, poderia fazer isso. O problema é que ele tem que todo tempo estar negociando com o que há de pior na política, que ele é parte desse pior também, que compromete muito do bem que ele poderia estar fazendo aí. Bom, a minha pergunta vai ainda na questão dos direitos naturais, que basicamente a minha visão de mundo ela é similar à visão que a Ayn Rand tem da questão objetiva, de que não existe, na minha opinião, a racionalidade ela não é algo que segue em todas as direções. Para mim, de fato, não existe uma condição que você tenha contradição. Sempre uma das suas premissas está errada. Pelo menos eu, a partir do momento que eu tive contato com isso e passei a pensar sobre tudo aquilo que eu achava que havia uma contradição, eu percebi que, de fato, havia uma das minhas premissas que estava errada nessa condição. Eu concordo com isso. Partindo disso, a gente não pode dizer que a questão do direito natural não está ligado a ser algo oriundo da natureza, mas algo da racionalidade humana, que a racionalidade humana conduz a isso? Qual o argumento, sabe? Como ela conduz a isso? É uma grande pergunta. Assim, sim, você pode dizer isso, você pode usar nesses termos. Na verdade, a origem até do direito natural, lá na filosofia medieval e tudo, que foi o meu tema de mestrado, inclusive, Tomás de Aquino, que era meu tema, falava em lei natural, é uma lei moral natural. E com isso eu não queria dizer que decorre da natureza das coisas, mas decorre do uso da razão humana, e a razão é a natureza humana. Sim, mas os argumentos de Locke, de todos os outros, tem muitas vezes essa base, essa tentativa de estarem embasados na razão, porque eles não são, a origem deles não é a fé, não é uma intuição mística.